Na Prever FM, você começa o dia bem informado. São 7h44, hoje é segunda-feira. Mexa-se com saúde no Primeiro Jornal e já está aqui no estúdio o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular. Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia a todos, satisfação a minha e vamos estimular a prática de exercício físico. Não tenha dúvida. Agora, de repente, eu saio correr toda manhã e tô meio cansado, mas não paro. O descanso numa atividade física é fundamental? Fundamental, né? O descanso é, digamos assim, ele é relativo, né? Ao planejamento global do treinamento, certo? É óbvio que a gente tem que ter um momento do descanso. O sono é muito importante, a qualidade do sono, né? Faz muito parte do inquérito, tanto do treinador, do profissional de educação física que estrutura o processo de treinamento, quanto do nutricionista que estrutura, né, o aporte nutricional para melhorar a performance numa modalidade esportiva, quanto do médico do esporte entender o quão reparador é esse sono, né? Às vezes a gente gessa muito em horas de sono. Horas de sono é uma média populacional, que algumas pessoas individualmente precisam de mais horas, outras precisam de menos horas, né? Mas óbvio que existe uma média, digamos assim, global, para que os processos de reparo, tanto metabólicos quanto hormonais, aconteçam. Então efetivamente existe um mínimo adequado, digamos assim, né? Mas existem peculiaridades, particularidades e individualidades que não engessam essa questão de 8 horas, 7 horas, enfim. Embora isso seja, digamos, para a média o mais adequado, para a grande maioria da população o mais adequado. Mas o quão reparador é esse sono, ou seja, o quanto depois desse processo de descanso natural, digamos assim, que deixa a pessoa viável para o dia seguinte, para o dia subsequente, para os momentos subsequentes, né? Ou ela tem sonolência durante o dia, ou ela tem um prejuízo de função cognitiva durante o dia, de desempenho durante o dia. Então, um principal fator de descanso é o sono, né? Por que eu falo que o descanso é relativo? Porque existem momentos do planilhamento do treino, seja de corrida, seja do treino de musculação, enfim, você pode treinar todos os dias. Esse não é o problema. Mas você talvez não possa treinar na mesma sobrecarga todo dia, na mesma intensidade de treino todo dia. Entendi. Então tem as pessoas que correm todos os dias, mas não é todo dia que elas fazem dentro dos planos de corrida, né? Que tem os longões, por exemplo, que são as corridas maiores, as corridas de 20, 18, tal, né? Ou não é todo dia que ela vai fazer um treino de tiro, né? Que é um treino de alta intensidade e curta duração. E assim também no ciclismo, e assim também, né, com a sobrecarga que se pensa no treinamento de força na musculação. Então, existe a ideia do descanso do grupamento muscular, quando, por exemplo, eu faço um treino específico por um grupamento muscular, né? Existe um descanso, digamos assim, mínimo recomendado, particularmente para os grandes grupamentos musculares, peito, costas e tal, focado na musculação. Isso a gente vê que a média também desse descanso adequado é algo próximo a 32, entre 32, 48, 72 horas, depende também de uma situação que a gente vai chamar dor muscular tardia, que é, sabe, uma dor meio incapacitante, não é aquela dor de que o músculo foi trabalhado, mas uma dor mais incapacitante que inviabiliza um treino subsequente, né? Um treino adiante. Então, eu não preciso instalar um dia sem fazer nada, é isso que eu quero dizer. Não precisa ter esse dia neutro, tá? Mas ele precisa ser estruturado num plano de treinamento para não manter a mesma sobrecarga. Óbvio que, por exemplo, num treino de corrida, né? O que está sendo trabalhado é a perna, não tem jeito, são os membros inferiores. Então, falar assim, nossa, então eu vou ter que ter um dia sem correr. Não necessariamente, tá? Mas, por exemplo, num treino de corrida de alto rendimento, a musculação também faz parte. Muita gente tem dificuldade de entender esse vínculo da musculação com o treino de corrida, né? Isso é bacana da gente falar. Quando a pessoa inicia um processo de exercício físico e ela quer correr atrás do prejuízo e ela tem condições para isso, condição de manejar os seus horários, de investir, né, por financeiramente mesmo nesse rendimento, às vezes a pessoa meio que se perde nessa possibilidade. Então ela quer correr, ela quer pedalar, ela quer fazer musculação, ela quer fazer tudo. E ela quer fazer tudo da melhor forma possível. Então o que ela vê no coach, na rede social? Musculação mínimo por semana para você ter resultado é 5 vezes por semana. A corrida tem que fazer tantos quilômetros por semana. Então ela quer fazer tudo.
E aí, o que é o meu papel aqui, né, em trazer essa pessoa para a realidade, dentro de um contexto de performance esportiva, é entender qual a sua prioridade com a prática do exercício físico performático. Você quer hipertrofia? Meu privilégio é a musculação. Eu tenho que privilegiar a musculação. A corrida pode existir, mas ela não pode ser o foco principal. A sua ideia é performance na corrida, a musculação deve existir, mas ela não pode ser tão importante quanto a corrida, tá? Então hoje a gente sabe que não existe treinamento aeróbico de alto rendimento, musculação, bike e tal, que não tenha a musculação como base, né? Como não tenha a musculação como meio de treinamento. E não é só aquela ideia de fortalecimento muscular, prevenção de lesão, musculação. Então não é que tem que fazer uma musculação bobinha pra não se lesionar e tal. Não, a ideia é aumentar a performance na corrida. O que a gente entende é que eu trabalhando determinadas propriedades que eu consigo trabalhar com a musculação, eu consigo fazer uma situação que é muito importante para bike, para a corrida, que se chama economia de movimento, né? Que é acionar determinados grupamentos musculares, acionar equilíbrios musculares, melhorar a qualidade de pisada, que o seu desempenho vai ser transferido da musculação para a corrida. Tá? E é óbvio que eu não posso, se eu tô privilegiando corrida, particularmente, por exemplo, num plano de um maratonista, eu não posso sobrecarregá-lo na musculação, por exemplo, treinar o que seria a musculação ideal para hipertrofia, que é treinar até fadiga, porque ele não pode ter esse músculo fadigado, porque ele precisa do músculo para corrida. A fadiga muscular leva a uma lesão. Na verdade, o treino leva a lesão. Todo treino leva a lesão. Seja o treino aeróbico, seja o treino de força muscular. A ideia é assim, você lesiona o músculo, né, de uma certa forma, faz microlesões musculares, e essas microlesões musculares também estimulam um processo de reparo, né? Então todo treino a gente fala que é catabólico, ele quebra o músculo para você reconstruí-lo de uma melhor forma. Entendi. Então o descanso entra nessa ideia. Eu preciso de um descanso adequado ou de um não trabalho tão intenso, contínuo, para que esse músculo, entre aspas, respire, absorva os nutrientes, e aí entra também a ideia do aporte nutricional, da importância da intervenção nutricional nesse processo de reparo. E aí a gente encaminha para um processo que a gente chama de supercompensação. Eu agrido, eu tenho esse período de agressão com reparo, e aí eu aumento o meu rendimento. Se eu não tenho ou o aporte nutricional ou o descanso adequado depois dessa agressão, depois dessa lesão induzida pelo exercício, vai acontecer um processo ao contrário dessa supercompensação, e o rendimento não vai aumentar, vai cair. E a gente chama isso de overtraining, que é o excesso de treinamento. No caso, por exemplo, do futebol, o time vai jogar no domingo. Quando chega no sábado, a carga de treinamento diminui-se para evitar que a sobrecarga, o cansaço muscular, porque ele vai ter um jogo, vai ter um impacto redobrado e tudo mais no dia seguinte. Como é que funciona? Geralmente a véspera não tem treino, né? Não tem treino. E se tem treino, é um treino mais de, por exemplo, de jogadas, é um treino mais específico para aquela situação. É uma troca de bola, como se fosse um aquecimento. É algo bem leve, bem regenerativo, bem integrativo, só para aumentar o social da equipe e fazer alguns reparos técnicos, né? O treino técnico ele pode acontecer, mas não vai ser um treino físico. Entendi. Se for um treino físico, eu mato o meu time, né? Eu não vou condicionar o time nesse treino de véspera. Eu não posso fazer um rachão no treino de véspera, né? Nem mesmo sendo específico. Então o que eu vou treinar? Pênalti, alguma movimentação de goleiro, basicamente aquele treininho que tem ali no pré-jogo, né? Aquele aquecimento que tem no pré-jogo, é algo que vai ser mais ou menos parecido com aquilo, né? Nós tivemos aí, eu jogo cartola, né? Então nesse final de semana eu escalei o Ferreira do São Paulo, ia jogar contra o Grêmio, a lei do ex, eu falei, o Ferreira vai meter gol, coloquei ele de capitão. De repente ele, acho que um dia anterior ou antes do jogo, ele não foi escalado, e já estava escalado. E acontece às vezes, mesmo com toda a retaguarda hoje que um time de futebol tem, de no aquecimento para subir para o campo, o jogador se lesionar. Acontece. Isso geralmente não é, pode acontecer uma coisa acidental, o cara, por exemplo, pisar num buraco e ter um estiramento muscular, mas em geral não é o que acontece como princípio de lesão no atleta, né?
os atletas assim de alto rendimento, por exemplo, no futebol, enfim, eles geralmente têm uma lesão que a gente chama de overuse, né? Que é a lesão de sobrecarga. Então ele vem sobrecarregado e aí um alongamento ou um aquecimento ou um chute acaba sendo a gota d'água para exteriorizar aquela lesão que vinha sendo camuflada cronicamente, né? Por um excesso de trabalho. Isso, evidentemente que isso, o ideal é a gente conseguir captar esse pré-lesão e afastar o sujeito antes dele ter, mas a gente está falando de sujeitos muito condicionados, que aprendem a lidar com a dor, que aprendem a entender que eles estão no momento de carreira de destaque, né? Então, é diferencial. Então, o cara não assume efetivamente aquela dor, nem para ele, nem para equipe médica, né? Então, se você não detecta que ele tem uma alteração de pisada, que ele tá se poupando de algum movimento, né? Por alguma característica gestual ali dele na prática, né? do exercício, se ele não der a contrapartida, não tem como você saber. E aí você aposta que tá tudo bem. E aí vem essa lesão de gota d'água no meio do caminho ali, e geralmente é numa coisa besta, né? O cara chutou uma bola e teve uma ruptura parcial ali do posterior de coxa. Às vezes, esse posterior de coxa já estava lesionado, né? E aí, aquele movimento que pareceu todo indiferente, todo pequeno, todo injustificável, acaba levando uma lesão que precisa de um afastamento maior. Já no seu, desculpa, pode falar. Falou da importância do sono, mas as pequenas pausas durante a atividade física, elas são importantes, elas fazem parte disso também? Então, depende do tipo de atividade física, né? Na musculação, ela é fundamental, né? A gente trabalha com intervalo de descanso, porque o pressuposto da musculação é ele ser um exercício de alta intensidade e curta duração. Então, a gente usa vias energéticas pro músculo reparar na musculação por um mecanismo que não precisa de oxigênio, né? Então, por isso que é tido como um treino anaeróbio, né? Não precisa do oxigênio. Então, a via de metabolismo dentro da célula para ter esse reparo, ela precisa de tempo. É uma reação enzimática que ela precisa ser reconstruída. E esse tempo de reconstrução dessa reação enzimática é de 1 a 3 minutos, né? Então, eu posso usar estratégias diferentes? Também posso usar intervalos mais curtos. Por exemplo, você vê lá que tem treinos que o cara fala, descansa 30 segundos. Só que aí eu tenho que mudar o meu padrão de repetições, né? Então, são estratégias diferentes, mas sempre com a ideia de trabalhar em anaerobiose. Descansos mais prolongados podem prejudicar esse tipo de resposta. Então, não adianta eu fazer descanso de 7 minutos, por exemplo. Eu já passou do tempo de restabelecimento dessa via, né? E aí eu posso ter respostas dentro da célula muscular desfavoráveis ao que eu teria se fosse o descanso mais ponderado. Num exercício aeróbico, eu mudo a via energética, eu mudo a via de resposta celular. Eu preciso que o interior da minha célula tenha um exercício que seja de uma intensidade moderada a alta, mas contínua. E eu preciso condicionar nessa atividade contínua. Então, se eu ficar dando pausa, né, eu nunca vou melhorar a performance em prolongar o meu movimento numa intensidade mais alta, né? Então, a ideia é sempre buscando o foco na musculação, é a hipertrofia muscular, é aumentar o volume muscular, aumentar a força muscular. Então, eu tenho que trabalhar isso com esse tipo de sobrecarga. O foco do treinamento aeróbico é trabalhar ou com menor sobrecarga cardiopulmonar, o cara tem menos desconforto respiratório, ou com aumento de distância, com aumento de velocidade. Então, eu preciso estimular as vias que me deem esse músculo em contração por mais tempo, sem me gerar uma fadiga extrema, né? Então, aí depende muito. Não quer dizer que nos modelos aeróbicos eu não posso usar o intervalo também. E aí tem o tal do que ficou popular hoje em dia, que é o HIIT, né? Que é uma sigla em inglês, que é o treino de alta intensidade intervalado, né? Então, sei lá, vê bastante isso com frequência hoje na academia. O cara faz um momento, 1 minuto, 2 minutos, sei lá, correndo intensamente, depois anda ou pisa do lado da esteira, deixa a esteira correndo, tá? Isso é uma outra possibilidade de um treino condicionante que ele presume que eu consiga ter as respostas de um treino mais prolongado num tipo de treino mais curto. Eu não posso fazer, por exemplo, a ideia de correr numa intensidade um pouquinho maior na esteira, por exemplo, 1 hora, eu não posso fazer um HIIT de 1 hora, não existe, eu não tô fazendo o HIIT daí, eu não tô fazendo essa alta intensidade, tá? Mas é um treino que levaria alguns outros benefícios
celulares aeróbicos para tentar encurtar o período de estímulo, digamos assim. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Passa rápido, hein? O assunto é bom, passa rápido. Muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem. Até a semana que vem, obrigado pela audiência de vocês e sempre validando essa ideia da equipe multidisciplinar, de um treinamento estruturado, particularmente quando a gente quer ter desempenho e quer desempenhar o exercício físico com segurança para a saúde. Legal, bom dia, doutor. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.